Vocês conseguem me ver bem pelo chat? Estão me ouvindo bem? Estão vendo? Áudio bom. Tudo bem, está ótimo. Tá ótimo. Tudo certo. Sim. Então, hoje a gente vai dar continuidade à nossa discussão de casos de TAV. O objetivo, então, é uma super maratona nesses próximos meses. O objetivo é a gente gravar e apresentar 100 casos de TAV. Na última apresentação foram 4 casos super interessantes. O Marcos Danilo apresentou um caso de válvula ótica bicúspide tipo 0 de Siebert, onde teve uma particularidade técnica com final resultado excelente com implante MyValve. A Michelle Birch apresentou também um caso de válvula ótica bicúspide na última apresentação, onde ela mostrou de maneira muito elegante o planejamento utilizando o Trimension de tomografia para um bom planejamento, resultado ótimo de implante de uma MyValve também. Depois a Paula Santiago, nossa residente da escola, apresentou um caso de insuficiência óptica pura, onde foi implantado uma MyValve também, coincidentemente, com resultado excelente. E ela destacou a importância do superdimensionamento de uma IAO importante, que deve ser maior do que no caso de estenose aórtica, né, em torno de 20%, enquanto na estenose aórtica a gente faz um superdimensionamento de 5% a 10%. E, finalmente, o Lucas Montenegro mostrou para nós um caso interessante de uma estenose aórtica com um anel pequeno, onde foi utilizado uma Accurate Nel. Então, nós temos hoje mais 4 casos para serem discutidos. Então, queria, primeiramente, agradecer a presença de todos. A gente faz a apresentação, os microfones ficam abertos, vocês ficam à vontade, de maneira muito informal, para participarem, discutirem, criticar, etc. Tá bom? Então, primeiro o Dr. Flávio Lila, depois o Ramon, e eu apresento 2 casos no final para a gente tornar essa nossa reunião bastante proveitosa. Então, o Flávio, ele é cardiologista intervencionista, ele é formado aqui conosco na Escola Paulista de Medicina. Atualmente, ele atua aqui na Escola Paulista de Medicina como preceptor e também no São Luís, Osasco, da Rede DOR. Flávio, a palavra é toda sua e muito obrigado mais uma vez, viu, pela participação e pela gentileza em dividir o seu caso. Boa noite a todos. Tá tudo certo a apresentação, professor? Tá ótimo, perfeito. Tranquilo, maravilha. Estamos te ouvindo. O áudio também tá bom, né? Ótimo. Boa noite a todos. É um prazer imenso estar apresentando um caso de TAV na Escola Paulista. Uma formação excelente de hemodinâmica e realmente desde a época da residência a gente sempre discutiu bastante TAV, inicialmente em grupos de WhatsApp, e com certeza essas discussões, todas essas conversas que tivemos fez toda a diferença na formação, e aí está mais preparado aí realmente para o trabalho, para a vida médica, e o cardiologista intervencionista ele tem que estar mais pronto, cada vez mais, né, para fazer casos de TAV, indicações, avaliação, enfim. Então, realmente faz parte da formação do cardiologista intervencionista atualmente. Então, é um tema que a gente tem que sempre debater e realmente, agora com essa nova empreitada do professor Cacheta em relação a 100 casos aí nesses meses, então, com certeza vai ter um material muito importante aí para todo mundo, inclusive os residentes. Então, vou começar a apresentação. O caso clínico é um paciente homem de 73 anos, ele tem 106 quilos, altura de 1,76, isso dando um MC de 34. Então, um shape bom. O paciente é hipertenso, diabético, um ex-tabagista com DPOC Gold B, teve um infarto agudo do miocárdio sem supra recente, em que ele fez uma intervenção coronária percutânea de coronária direita com stent, e no diagnóstico, e nessa internação do infarto, ele fez um diagnóstico de uma estenose aórtica grave. Ele já tinha uma estenose aórtica que era moderada anteriormente, e aí nessa internação do infarto, realmente viu que tinha uma estenose aórtica grave.
E aí, após a alta do infarto e nessa questão da avaliação cirúrgica ou percutânea, o paciente teve um quadro de dispneia e síncope, e aí ele acabou reinternando no hospital aí por causa da estenose aórtica. O STS score dele deu um STS intermediário de 4 e um score 2 de 10, um alto risco cirúrgico. Parte laboratorial não tinha nada de diferente, nada que chamasse atenção, não tinha anemia, plaquetas boas, função renal normal, um clearance aí de 79, então para a idade também tudo tranquilo. O eletro dele, basal, é um ritmo sinusal, ele tem algumas extrasístoles, uma extrasístole rara, que apareceu, ventricular. Tem alteração da repolarização ventricular, principalmente V5, V6, D1 e AVL. E o que nos chama atenção é um QRS estreito, e não tem um bloqueio, não tem nenhum tipo de bloqueio atrioventricular. Então, essa primeira avaliação do eletrocardiograma é importante aí para a gente definir qual estratégia que nós vamos fazer. O ecocardiograma dele, da internação, ele não tinha uma disfunção ventricular, uma fração de ejeção preservada, 55%, um septo de 12, uma parede posterior de 11, e uma válvula aórtica com área de 1, com gradiente pico de 91 e um médio de 48, e com uma velocidade máxima aí de 4,7 cm por segundo e um refluxo discreto. Então, caracterizando aí pelo gradiente médio, uma estenose aórtica grave, e também a velocidade máxima aí de 4,7, apesar da área ser limítrofe. Esse é o cateterismo dele da internação do infarto, Então, essa é uma projeção caudal, a gente consegue ver bem que a CX tem uma placa que é discreta, moderada no ósseo, e a DA, pelaquela projeção, parecia não ter nada, e na projeção cranial tem uma lesão que é discreta, moderada aí no terço médio. Eu vou só repetir para a gente ver direitinho. Então, a caudal ACX, ela tem uma lesão discreta, moderada no ósseo, e na projeção cranial, uma lesão também discreta, moderada no terço médio da DA, logo depois do diagonal. Na coronária direita, que aí foi o evento, ele tinha uma lesão grave no ósseo, tem uma calcificação também, até difícil a canulação, e como teve uma elevação bem grande de troponina, consideramos ele como evento agudo, e aí foi tratado com stent farmacológico aí no ósseo. Então, na parte de coronária, se realmente tivesse alguma dúvida, se o evento foi um infarto, ou se realmente foi só apenas a estenose aórtica, nós fizemos o tratamento aí com stent. E a partir daí, realmente teve toda a discussão com o paciente, com família, os riscos cirúrgicos, e aí foi optado para uma avaliação inicial com uma angiotomografia, para ver se realmente seria factível a TAV, e a gente ver os acessos, enfim, fazer toda a avaliação para definir se realmente seria um procedimento factível, e realmente a tendência do paciente familiar era uma tendência totalmente de fazer algo percutâneo. Então, inicialmente, a imagem da angiotomo, prefiro começar aí pelos acessos, Então, uma imagem boa que tem a parte óssea, que a gente consegue ver a cabeça do fêmur, que é um parâmetro importante para a gente definir local de punção e tudo mais. O que a gente consegue ver é que as femorais são muito boas, Então, diâmetros bem grandes, 8,4, 9,5, chega até 10 de diâmetro, então bem tranquilo, em relação à punção. Na parte da femoral direita tem uma placa de cálcio bem na parte inferior, na borda inferior da cabeça do fêmur, que foi uma coisa que chamou a atenção, caso a gente fizesse a TAV, de fugir dessa placa. Também outra coisa importante que a gente viu é que não tinha uma grande tortuosidade, nada para enfrentar, que dificultaria a subida aí da prótese até o arco aórtico. Então, pelos acessos, a via femoral tranquilamente poderia ser uma via de escolha. Aí, só para complementar a continuação do trajeto, não vemos um pouco de calcificação na aorta abdominal, mas nada de dificuldade para a passagem
do material na aorta e chegar até a raiz da aorta e a válvula aórtica. Então, só para realmente definir que a passagem pela femoral e a subida não teria nenhum problema. E aí a gente começa a ter alguns fatores contra, né, a TAV, que é a intensa calcificação, né? Então, o cálculo de 3.276 Agatston, faltou um T ali, mas realmente define que é uma válvula aórtica bem calcificada, né? Outra coisa, né, que é uma válvula aórtica tricúspide, né? E também que nos chama a atenção é o folheto folheto esquerdo, né? Então, o folheto esquerdo do paciente ele tem muito cálcio na borda e é esse cálcio, esse folheto, né, essa parte distal do folheto que vai em direção aí à coronária. Então, isso também nos chama atenção, né, a intensa calcificação da válvula como um todo, mas principalmente do não coronariano e do seio coronário esquerdo, e a localização desse cálcio bem na borda do folheto. Então, o seio de Valsalva é de 30, então é uma coisa que também nos deixa mais tranquilo, acima de 30, e a partir daí também tem a questão da avaliação do ânulus, né, do tamanho da válvula, e da via de saída do ventrículo esquerdo. Então, a gente vê que ele tem uma área de 460, né, do ânulus. Então, esse é o número que a gente usa para o implante aí numa válvula tricúspide. Então, a nossa avaliação da prótese vai girar em torno desse 460,9 de área, né, caso escolhemos uma balão expansível. E a via de saída de 410,8 de área, e tendo uma relação aí maior que 0,8, então também não tem uma discrepância muito grande na via de saída em relação ao ânulus. E também um fator importante aí é a via de saída não ter uma intensa calcificação como na válvula em si. E aí vem um segundo problema, então, além da calcificação, seria a altura coronária, né? Então, a coronária, ou a junção sinotubular de 20,5, né, a altura, tem um cálcio bem importante no seio coronário direito, ali na junção sinotubular, bem na transição, que também é uma coisa que nos chamou a atenção e poderia ser algum tipo de complicador na hora do implante. Vemos que a coronária direita ela tem 14,2 milímetros da distância do plano, então acima de 10 a gente ficaria bem seguro, dá para ver bem o stent implantado ali no ósteo. E aí a coronária esquerda de 9,8. Então, o 10 seria o nosso limite, 9,8 estando abaixo é um fator aí de uma possível complicação coronariana, juntando com a questão do folheto já ser bem calcificado, né? Então, do folheto esquerdo ser bem calcificado e ele realmente iria em direção à coronária esquerda na hora do implante, pré-dilatação, enfim. Em relação à angulação, a angulação bem favorável, 42 graus, a nossa projeção de trabalho seria uma direita com 3 graus e uma caudal de 3, então a angulação aí favorável para o implante. Então, resumindo, o caso é uma estenose aórtica grave, sintomática, no paciente de 73 anos, com um risco pelo STS intermediário, pelo Euroscore 2 alto, uma intensa calcificação valvar, com 3.276 Agatston, e como chamei a atenção, principalmente no folheto esquerdo, a via de saída do VE não tem tanta calcificação, e coronária esquerda baixa, como falei, menos de 10 milímetros, então 9,8, porém com seio de Valsalva de 30,4, que nos tranquilizaria um pouco em relação à complicação de oclusão coronária. As femorais, como nós vimos, não teriam problema, angulação também, e o eletro, né, um QRS estreito, sem nenhum tipo de bloqueio atrioventricular, que também diminuiria a probabilidade dele evoluir com um bloqueio de ramo esquerdo ou um BAVT, nada. Então um eletro bem aceitável para ele, com diminuição de complicações. E aí eu gostaria de agora, realmente, com esse resumo e
e com a apresentação aí do caso, qual que seria aí a estratégia, qual prótese? Gostaria da participação aí de vocês, o professor Adriano, o professor Marcos Danilo, em relação à prótese e estratégia. Então, vou deixar o resumo aqui, se vocês quiserem que volte para alguma parte de apresentação. Excelente, Flávio. Então, aqui a parte de acesso, você muito bem mostrou que os acessos são ótimos, né? Os diâmetros acima de 5,5 milímetros, que daria para qualquer tipo de prótese, balão expansível, autoexpansível. E a particularidade, então, é realmente a válvula aórtica, que é bastante calcificada, calcificação principalmente na ponta dos folhetos, não coronariano e no coronariano esquerdo, e a gente não tem o diâmetro do comprimento do folheto, mas um seio de valsalva razoável, em torno de 30, e uma artéria coronária esquerda realmente o ósseo um pouco baixo, né, de 9,8. Hoje em dia, o que se faz, às vezes, que se pode fazer, é calcular o VTC também, válvula aórtica nativa. Nesse caso, não sei se você conseguiu calcular o VTC, não é medida muito prática, mas ou muito utilizada, mas pode ser útil para a gente poder ver a distância entre a simulação da prótese até o ósseo coronário esquerdo. E a VTC para nativa, que pode ser um preditor de oclusão de coronário esquerdo, também serve na mesma medida para válvula em válvula. Então, abaixo de 4 milímetros seria um VTC de alto risco para oclusão de coronária. Acima de 4 seria com menor risco. Mas, realmente, esse paciente tem uma particularidade de talvez, necessidade de um cuidado de proteção da artéria coronária esquerda, porque por causa da calcificação importante, e principalmente no seio coronariano esquerdo, uma artéria coronária abaixo de 10 milímetros. Marcos Danilo, o que você faria nesse caso aqui? Você não teria receio, não precisaria proteger? Você utilizaria uma autoexpansível para evitar uma possível, ou diminuir a probabilidade de oclusão da coronária esquerda? Qual seria a sua estratégia do ponto de vista técnico e do ponto de vista de escolha do tipo de prótese para minimizar ou mitigar o risco de oclusão da artéria coronária esquerda? Excelente. Flavião, parabéns até aqui. Muito prático, muito elucidativo. Então, a gente tem um paciente com os 3 critérios de estenose aórtica anatomicamente importante, né? Qualquer fração de ejeção, então ele se encaixaria ali com um gradiente acima de 40, ele passa a ser estágio D1, porque ele internou com sintomas agora de incompetência valvar, né? Sintomas de estenose, realmente síncope, dispneia, repouso, a coronária já foi resolvida, não vejo necessidade de intervenção nas outras artérias epicárdicas. Ele tem uma velocidade de 4,7, então a velocidade maior que 4, o gradiente acima de 40 médio, com qualquer fração de ejeção, estágio D1, né? Ele está sintomático em repouso. De fato, acho que agora chama a atenção o seguinte: os calibres vasculares, tanto pela direita quanto pela esquerda, principalmente pelo território ilíaco femoral direito, acho que é completamente factível para o straightforward transfemoral TAVR, que é o que se preconiza hoje como by default, né, estratégia inicial. E, neste caso, especificamente, como a calcificação não envolve de maneira exuberante o LVOT, e principalmente não é uma calcificação ânulo-LVOT, né, é uma calcificação de limbo, acho que a escolha de qualquer device, desde que seguidas as etapas preconizadas para cada um deles, é factível aqui, tá? Tanto para self-expandable quanto para balloon expandable. Especificamente, conversando em relação às características dos devices, parece-nos interessante aqui usar um dispositivo específico, que é uma prótese self-expandable supraanular, que tem a vantagem de diminuir esse fenômeno de oclusão coronariana devido ao rebatimento do folheto, que seria esse caso, né? Lembrar que há 2 mecanismos para a oclusão coronariana, quando é TAVR em válvula nativa, como é o caso, né? Nós estamos tratando da válvula nativa, não é uma TAVR em SAVR ou TAVR em TAVR, né? Não há prótese, a válvula é nativa, que seria o dispositivo Accurate New 2, em que você tem aquelas âncoras que agarram esse deslocamento, né? Isso que o professor Cacheta fala é uma coisa super interessante, tem um Jack 2023 que mostra isso, preditores de oclusão coronária em TAVR, em válvulas nativas, como é o caso seu aqui, quando nós temos um VTC menor do que 4, mesmo para a válvula nativa, mas um volume de cálcio no folheto relacionado à coronária, no seu caso, o volume do cálcio do folheto esquerdo, acima de 600, não parece o caso ali, tá? Ainda que a somatória tenha ficado 3.000 e alguma coisa,
mais uma altura da cúspide, né, maior do que a altura da coronária, que aí seria o segundo mecanismo de rebatimento, que seria o sequestro do seio, né, quando você libera o dispositivo, o limbo do seio, como é mais alto do que a altura do topo da coronária, sequestraria, ou seja, enjaularia o seio esquerdo, de tal sorte que a perfusão coronariana, que ocorre essencialmente na diástole, far-se-ia impossível, né? Então, neste caso, uma alternativa parece-me que vocês estão conduzindo o caso para um balão expansivo devido ao seu destaque de alinhamento coplanar, enfim. E aí, uma alternativa, neste caso, para decidir ou não se você faria o snorkel technique, né, ou Kimini technique, que é aquela cateterizar a coronária esquerda, no caso, a supostamente vulnerável para a oclusão, cruzar-lhe com um fio guia para DA ou para CX e deixar um stent, né, 4, 4,5, 5, standing by ali, né, para que quando da liberação da prótese, em havendo a oclusão coronariana pelo seu rebatimento, esse stent fosse recuado e ficasse como um snorkel ou como uma chaminé para a aorta. Uma alternativa para isso, em se escolhendo balloon expandable valve ou até outro dispositivo, seria o que a gente chama de angiografia com balão insuflado durante a pré-dilatação, e nesse caso faz-se bastante interessante uma pré-dilatação, que seria mandatória para o dispositivo, por exemplo, a Accurate Neo ou para uma Navito pórtico, não seria obrigatória para as próteses balão expansível, mas em se fazendo a pré-dilatação valvar com balão, poder-se-ia fazer a angiografia simultânea e avaliar-se-ia o mecanismo de oclusão coronariana esquerda devido a esse rebatimento do folheto. Isso seria uma estratégia, né? Essa estratégia é, por alguns, defendida, por outros, abominada, já vi opiniões, mas nestes casos, bailout poderia, inclusive, salvar, né, custos adicionais, enfim. Então, em usando a estratégia para dilatação, eu acho que nesse caso seria bastante interessante isso. Em havendo essa oclusão temporária, né, que já na BARV, quando você deflacionar o balão da pré-dilatação, o folheto voltaria para sua posição original e a coronária voltaria a estar livre. Isso me faria usar a estratégia de proteção coronária, tá? E se pudesse utilizar o dispositivo Accurate Neo 2 nesse caso, seria uma estratégia bastante interessante, fazendo uma pré-dilatação, mais até usando o diâmetro médio, implantando o device e avaliando a necessidade de pós-dilatação. Mas neste caso, eu acho que qualquer dispositivo hoje no Brasil, seguindo essas etapas preconizadas, acho que poderia ser utilizado sim, sem problemas. Excelente. Maravilha, muito bom. Não, então, eu acho que o Breno está por aí, Flávio. Tá. Aí, Breno Almeida. Ele falou que estava sem microfone. Agora estou com o microfone. Resolvido o problema técnico. Que bom, Brenão. Não sei se você acompanhou a discussão aqui, Breno. É uma válvula bastante calcificada, escora acima de 3, e com uma coronária esquerda abaixo de 10 milímetros. Então, a dúvida é se que prótese utilizar, autoexpansível ou balão expansível, e se protege a coronária esquerda ou não. O que você tem feito atualmente, Breno, nesses casos? Primeiro, boa noite a todos. Obrigado, Cacheta, pelo convite mais uma vez. Flávio, excelente apresentação, um caso bastante interessante. E o Marco Danilo, como sempre, muito eloquente. Eu acompanhei a discussão e a apresentação do caso. Foi excelente, Marco. Acho que você cobriu assim a parte teórica toda do caso, né? O que eu acho interessante nisso tudo é como a gente, há muito tempo, a gente, na medicina, tem, assim, dá tanto valor aos limites estritos dos números, né? Dos nossos números mágicos, né? Uhum. Eu estava lendo no TCTMD um artigo a esse respeito, ele falando sobre o early TAV. Por exemplo, esse paciente é um paciente sintomático, como o Marco falou, com todos os critérios de gravidade, mas mesmo que não tivesse, a doença tem que ser vista como um espectro, né? E eu estou falando tudo isso, um espectro de cinza, né? Mais do que os 51 tons, né? Uhum. Mas, no caso específico, eu vejo a coronária esquerda que baixa, mas ela está no limite superior, no limite inferior, 9,8, 10. O seio de Valsalva é um seio de Valsalva grande, eu acho que não me dá assim, uma sensação de que essa coronária vai ocluir. Evidentemente que trabalhar só com isso, só com o feeling,
é muito pouco. Então, eu acho que utilizar essa estratégia de angiografia durante o momento da insuflação, da pré-dilatação, muito interessante para definir se nós vamos proteger ou não essa coronária. E eu acho interessante isso, Cacheta, porque colocar um outro catéter, acessar a coronária esquerda, passar uma corda guia e deixar um stent lá dentro, também não é uma coisa inócua. Uhum. Muitas vezes, quando a gente faz tudo isso, a gente pode ter que retirar, ou mesmo que a gente use o catéter Mother and Child para retirar esse stent, mais device, mais material dentro, mais potencial de complicação. Então, assim, na minha percepção, esse não seria um caso assim com uma alta chance de complicação por essa coronária esquerda. Eu tenho utilizado muito as próteses autoexpansíveis, e então a impressão que me dá é que uma prótese autoexpansível com essa aorta também, que é uma aorta que não é angulada, que a gente pode trabalhar assim melhor, e a autoexpansível da Medtronic ainda tem um outro efeito. A gente pode fazer uma injeçãozinha, uma aortografia, depois que ela estiver funcionando, ver como é que está essa coronária, se está patente, se não está patente, antes de liberar completamente. Eu não protegeria. Se me desse a sensação de querer ocluir, eu faria uma angiografia com balão antes de colocar um stent. Uhum. Excelente. Perfeito. Maravilhoso comentário, Breno. Obrigado. A discussão toda foi para esse lado, né, realmente, da coronária, da questão da calcificação também, né? O que nos deixou mais tranquilo em relação à parte de coronária foi o seio de Valsalva ser maior que 30, então foi um fator que nos fez, um fator tranquilizador, mas, obviamente, com toda a preparação, toda discussão do caso, acredito que nós fomos de uma maneira mais, talvez, conservadora ou preparado para o pior, e realmente fomos aí para já pensando na proteção mesmo, tá? Então, vou continuar aqui. A nossa estratégia foi numa prótese balão expansível, nós pesamos a questão da autoexpansível também, mas o que nos chamou mais atenção, pensando num futuro, num paciente que tem 73 anos, né, e que provavelmente mais para frente vai precisar de uma nova intervenção. Então, pensando nisso, escolhemos uma balão expansível. Acho que em questão de próteses não vejo contraindicação ou questão de ser uma melhor ou pior, mas o nosso pensamento voltado à questão da proteção coronária e o tipo de implante, pensamos na balão expansível, pensando futuramente aí numa possibilidade desse paciente precisar aí de uma TAV-TAV, né? Então, aí deixaria a autoexpansível para esse momento. Foi feito com sedação... Oi? Não, tranquilo, Fábio, ninguém interrompeu não, pode mandar brasa. Beleza. Foi feito com sedação consciente, o acesso foi pela via femoral direita mesmo, guiado por ultrassom. Pelos acessos serem muito bons, a gente optou por não fazer uma proteção contralateral, não tinha uma intensa calcificação, e realmente pela quantidade de procedimentos, e aí optamos aí por fazer sem proteção. Pensamos na pré-dilatação valvar por causa da calcificação e pelo que foi discutido em fazer uma ortografia para ver como é que se comporta, né, a dilatação da válvula, e ver como é que a coronária esquerda fica nessa pré-dilatação. E antes disso mesmo, a gente pensou numa proteção coronária esquerda, e caso, né, precisasse de um resgate, faria a técnica de chaminé. Então, deixamos o fio guia na DA e deixamos um stent 422 na coronária e fizemos o procedimento. O marca-passo temporário foi pela guia mesma do VE. Então, só para a escolha da prótese mesmo, do tamanho, então a balão expansível que
que foi optada foi pela Sapien 3 Ultra. Então, com essa área de 460.9, com a Sapien 323, a gente precisaria arrumar muito a válvula, 12% de undersize, né, e a nossa tendência seria deixar entre 5%, tem pessoas que deixam até 15% de oversize, então precisaria realmente muito volume para a Sapien 323 chegar no ideal de tamanho. E é um paciente razoavelmente grande, né? Ele tem 1,76, 105 quilos, então realmente a Sapien 323 não ficou com uma opção, então optamos pela Sapien 326, que no nominal ela teria 13 de oversize, então a gente optou por ir com a Sapien 326 com menos 1 ml, ficando aí com 8%, 7% de oversize, pensando também a questão aí da calcificação de coronária. Então não buscamos aí um oversize muito grande com a Sapien 3 Ultra 26. Então a ortografia pré, então a gente vê bastante calcificação, né? E aí eu quero chamar a atenção antes de ir passando para frente, a calcificação do folheto esquerdo, que é bem visível, né, nessa ortografia, e ela vai aí nos chamar a atenção, né, nos próximos slides aí, tá? Então, chamando a atenção aí para a calcificação bem ali do folheto esquerdo. Tem um refluxo também valvar discreto. Optamos, então, pela pré-dilatação com a ortografia, né? E aí a nossa surpresa, que não é tão surpresa, a coronária esquerda fechou com a pré-dilatação, né? Então, fomos com um balão de 20, né, uma insuflação nominal, coronária direita visivelmente ficou bem, mas aquele cálcio que a gente estava vendo, ó, nitidamente ele subiu ali para a região da coronária esquerda. Então, se vocês se atentarem bem, visualizando o cálcio, ele sobe bem ali na ponta do catéter, com calcificação na insuflação, sobe e oclui a coronária esquerda. Então, ali temos a coronária esquerda já com a proteção, né, com a guia e o stent no terço médio. Então, fomos para o implante. O implante, pensamos em fazer não um implante muito baixo, né? Então, pensamos aí na prótese no 80-20, 70-30, para evitar que feche, né, a coronária. E depois vamos fazer uma ortografia para ver, logo após, né, o implante, vamos fazer uma ortografia para ver como é que ficou a coronária esquerda nesse intercurso aí do implante. E aqui, né, Flávio, a gente percebe durante o implante da prótese o cálcio em direção à coronária esquerda, né? Também, exatamente, né? E aquele cálcio da dilatação, ele fica bem, ele visivelmente ele sobe ali para a parte bem próximo do catéter, né? Então, belíssima imagem, muito bonita a imagem. Então, realmente, na pré-dilatação a gente viu essa questão do cálcio e no implante também, ó, o cálcio realmente subiu ali bem próximo ao catéter e à coronária esquerda. Então, fizemos uma ortografia, coronária esquerda aberta. Então, a gente vê a calcificação intensa, essas imagens negativas de cálcio, né, que ficam em volta da prótese, e realmente a coronária esquerda, nesse caso, com o implante, pós-implante, ela não fechou, tá? Então, o paciente ficou totalmente estável, não teve nenhum tipo de intercorrência logo após o implante, e aí fizemos aí a injeção na coronária esquerda pelo catéter, refluindo o contraste, não teve nenhum tipo de dampeamento de pressão ou dificuldade na injeção do catéter. Então, retiramos aí o material e não precisou fazer, né, o bailout, né, com um implante de stent. Então, essa aqui é a ortografia final. Realmente a válvula não ficou, ela ficou na maneira que nós gostaríamos, aí, no 70-30, né, nós não precisamos fazer um implante tão alto. Dá para ver também a calcificação no seio coronário direito, ali, bem próximo ao stent, a malha do stent, que também seria uma outra
um outro complicador que poderia ter algum tipo de dissecção ou perfuração da aorta, e realmente ela ficou também bem tranquila. E aí tem aí um discreto refluxo, né, que o ecocardiografista descreveu como um refluxo central, e aí foi aquela discussão de vamos fazer, vamos pós-dilatar, e acreditamos que pelo resultado, né, do eco, um gradiente médio aí de 5, sem leak perivalvar, esse refluxo mínimo central, não teve nenhum tipo de dano pericárdico, nenhum tipo de complicação, sem dissecção na aorta, acreditamos que a gente saiu bem ganhando e não fomos buscar aí uma tão grande perfeição que poderia aí, fazer o procedimento se complicar, que já era um procedimento que poderia ter algum tipo de complicação, né, pela questão aí coronária e a questão da aorta também, com aquela calcificação. Então, optamos aí pelo término do procedimento. O acesso femoral final. Espetáculo. Com dois percloses, né? E terminamos aí com a Angiocio 8F para terminar de fechar a femoral. Não teve nenhum tipo de complicação, né? Então, ele ficou 2 dias na UTI. Acho que foi mais um paciente bem clinicamente, mas foi mais por uma questão aí de procedimento ter sido na sexta-feira, então passou o fim de semana na UTI para na segunda-feira a gente fazer uma melhor avaliação. Não teve nenhum tipo de déficit neurológico. O eletro, em nenhum momento, ele fez o QRS mais largo ou fez algum tipo de bloqueio, então também foi retirado aí o marcapasso temporário. E foi feito um ultrassom da região femoral que não evidenciou nenhum tipo de pseudoneurisma ou nenhuma complicação vascular. O paciente ficou estável hemodinamicamente. Esse é o ecocardiograma da alta, então manteve esse refluxo central mínimo. Até foi uma coisa que a gente, poxa, mas por que será que o refluxo central mínimo é uma SAPIEN 3 Ultra? Teoricamente não deveria ter, mas né, um refluxo bem tranquilo, um refluxo mínimo. E um gradiente médio aí de 4,82, né, com um volume de uma velocidade de 1,38. Então, realmente, o procedimento teve sucesso, o paciente ficou extremamente agradecido, ficou muito bem. E aí, essa foi a nossa equipe, a equipe que fez esse procedimento. Tá? Então, o procedimento aí, o primeiro da série de casos que vamos fazer lá na Rede Dormes, do São Luís Osasco, e tivemos aí a grande ajuda aí do Dr. Vinícius Esteves, né, que é um dos grandes nomes aí também de estrutural. É isso. Excelente. Maravilha. Flávio. Uma perguntinha, Flávio. Vocês tiveram alguma dificuldade na hora de tirar o stent? Porque alguns operadores sugerem a liberação do stent de qualquer maneira, de comprometimento do ósseo coronário esquerdo ou não. Porque às vezes pode acontecer do stent enroscar e ter dificuldade de tirar. Vocês tiveram alguma dificuldade? Então, inicialmente, né, a sensibilidade, né, não é tão... A minha sensibilidade não era tão grande. Eu tive pouca dificuldade, né, mas com o catéter. Eu acho que o stent ele veio bem tranquilo, tá? E aí o catéter um pouquinho mais realmente fazendo de uma maneira bem devagar, girando, ele saiu tranquilo, não teve nenhum problema aí de lesionar a prótese, nada disso, e também do tronco aí da coronária esquerda. Mas realmente não foi aquela saída fácil, né? Foi realmente, ele agarrou um pouquinho, mas deu certo. Saiu tranquilo. Excelente. MD, algum comentário? Perfeito. Só uma observação, eu já vi casos até de literatura aí, em que quando dessa angiografia com o balão insuflado, uma vez que o pigtail fica posicionado ainda no non-coronary sinus, no seio não coronário, pode não haver uma opacificação tão clara do sistema esquerdo, devido à triangulação e à distância, e isso nos induzia a achar que, de fato, há uma oclusão temporária, mas mais por a questão da distância entre o pigtail. Então, uma estratégia que eu já vi realmente seria, quando o seu objetivo é avaliar a oclusão coronariana, como é o caso aqui, devido ao rebatimento do cálcio, seja para a direita, seja para o esquerdo, é deixar o pigtail mais meio que solto na aorta ascendente, tá?
removendo do seio não, do bottom do seio não coronariano, para que a angiografia subseletiva nos traga mais informações, porque provavelmente, neste caso, poderia ter acontecido isso, Flavião. Não, com certeza. O que chamou a atenção foi o cálcio indo em direção ao tronco. Que é o movimento, é isso. Só que, assim, vocês usaram um balão 20-40, provavelmente, e a prótese 26, né? Imediatamente após não houve nem sequestro do seio, o que, obviamente, a gente já antevia, né? Ou já previa, melhor dizendo, não aconteceria devido à amplitude do seio, né? Então, de fato, o sinus sequestration não aconteceu. A STJ era boa, a altura da STJ, da junção sinotubular, mas, de fato, o ósseo da coronária, aquele largo ali, estava completamente livre, né? Então, poderia ser essa estratégia, né? Uma pseudo-oclusão coronariana, porque, de fato, a coronária dele estava muito bem opacificada quando da BAV, da pré-dilatação, né? Isso chamou a atenção. E aí você já está direcionado àquilo. Então, a sua suspeição clínica já é grande. Quando você não vê aquela opacificação, você imagina, poxa, e eu já vi que vocês já entraram com o snorkel. Não, com certeza. Antes da BAV, né? Já fomos preparados para não ter... Exatamente. Intercorrência. Eu acho que é isso, precaução, fundamental, um excelente resultado, single digit gradient, nós estamos com uma prótese intranular, o acesso impecável, então, parabéns. Excelente resultado. Excelente. Obrigado. ADMD. Breno, algum comentário? Só compartilhar uma angústia. A gente sabe que a oclusão coronariana também pode ser no segundo tempo, um pouco mais tardia. Um pouco mais tardia, aí 24 até 48 horas depois. E eu estou compartilhando a angústia exatamente por isso, que a gente viu a coronária fechada, depois a viu aberta. Alguém pensaria em uma conduta diferente em relação a isso, Flávio Lira? Vocês chegaram a debater. Marcão, o que você acha? Cacheta? Em relação à oclusão tardia? Porque... De qualquer forma, a gente viu o cálcio ir em direção o seio coronariano esquerdo, o cálcio parecia ocluir realmente o ósteo. Você estava... essa é a minha angústia. Você está com estente lá dentro. Não é? Vai ter um passo a mais, que é um passo potencialmente difícil também, que é... Remover. Que é remover. A gente sabe que essa oclusão de coronária pode acontecer ainda na fase intra-hospitalar. Quer dizer, no momento, isso aí também não estava inteiramente descartado que esse fenômeno pudesse ocorrer 24 até 48 horas depois. Aí. Vocês, em algum momento, discutiram é minha angústia mesmo, eu não sei o que eu faria, não sei o que... Foi a minha se implantaria o stent apesar disso ou não. Foi a minha angústia também, mas realmente, conversando em sala e a questão também do catéter ter saído com mais tranquilidade, não precisou ter tanto, não precisou manipular tanto, e o cálcio ficou próximo, mas nosso ver não chegou a fechar a coronária. A gente optou por observar. Acho que foi essa a nossa discussão em relação a isso, né? Ele, em algum momento, pensamos que ele fechou, né, na hora da pré-dilatação, mas pós-implante, em nenhum momento, ele oclui a coronária. Acho que aí, colocar também, fazer um stent preventivo, talvez, vai trazer uma dificuldade bem grande aí no pós aí dele. Tem uma lesão moderada na DA, então vai ter que provavelmente reacessar isso daí mais para frente. Então, optamos aí por realmente observar, né? Não pensamos em fazer nenhum tipo de intervenção nisso. Eu acho que outro ponto interessante é que não precisou de pós-dilatar a prótese. Isso também é sobremaneira importante, né? A pré-dilatação adequada e uma prótese com a força radial adequada, em havendo necessidade de pós-dilatação por um PVL maior do que mild, acho que aí a chance de liberar esse snorkel, esse Kimini, seria maior. Mas eu acho que com esse resultado final, eu acho que eu ficaria tranquilo. A angiografia imediatamente após, e com certeza uma angiografia um pouquinho mais de delay, 5, 10 minutos ali, acho que ficaria bem tranquilo, sabe? Com estabilidade clínica, elétrica e máquina hemodinâmica, sem evidência de corrente de lesão subepicárdica no sistema esquerdo, eu acho que ficaria tranquilo nesse caso aí. O que você acha, professor? Então, a própria angiografia, né, que você fez ali no final, deu para ver que tem uma distância razoável entre a prótese
e o órteo coronário esquerda. Então, nesse caso, eu acho que também, Brenão, eu acho que eu ficaria mais tranquilo assim, não liberar o stent. Muito embora, nós já fizemos as duas coisas, né, Breno? A gente já liberou o stent, mesmo não tendo comprometido o órteo coronária, e também já tentamos retirar o stent com facilidade e outras vezes com dificuldade. Então, essas 3 situações, nós já passamos por isso. Nesse caso específico, como a angiografia me deu uma certa tranquilidade realmente não liberar o stent. Perfeito. Excelente caso, né? Excelente. Parabéns, Flávio. Bom, obrigado mais uma vez, viu? Obrigado pela oportunidade. Valeu. Parabéns.